E aí, pessoal, parte 3 agora. Salve, salve. Essa é a parte 3, né? Parte 3 agora lá dos vídeos, né? Que eu estou fazendo, né? Sobre algumas zagas antigas, né? Perderam o rendimento. Então, tá aí. Essa vai ser a parte 3, né? Tá falando aqui mais algumas aí, né? Do que eu listei aqui pra falar pra vocês. Então, né? Bora lá pra parte 3. Bora lá, galera. Tá aí o time, né? Cara, essa zaga de 2023, essa zaga de 2023 aí, junto com o time certinho aí, né? Todo montado aí, lá ele. Né? Eu justamente gravei com esse time aí, né? Com esse ataque, né? Pancada e caçador, né? Aí o meu campo era justamente esse também, né? De dois guardas ali, né? E o malandro. E na zaga, compositor e mago dos lados e esse pancada centralizado, né? Saqueador e vianete ali no meio, né? Quer dizer, do lado, né? Então assim, né? Uma zaga que, né? De anti-chuveiro, né? Só que tá com um pancada aí, que é justamente, né? Você tirar, né? Você tirar aqui o viajante, aí o pancada vai aqui, né? Pro lado do pancada do cara. E a mesma coisa, né? Nesse saqueador aqui, né? Tirar ele, né, se for vir cara com, né, chuveiro, né, com dois pancadas na 3 com 2. Aí só você fazendo isso aí, né? Tanto é que na 3 com 2 é a mesma coisa lá, né, na 3 com 2. Se vir cara com ataque rápido, você só faz o tirar o pancada ali centralizado na 3 com 2. É a mesma coisa lá, né? Porque aí, né, os jogadores rápidos, né, eles vão, né, dar conta do recado. Aí se vir cara com chuveiro, né, só fazer tirar o zagueiro e pancada ali de volante descer, né? A mesma coisa na 3 com 2. E aqui também na 5-3-2 é isso também, né? Agora sim, essa tática de anti-chuveiro, com essa zaga aí, ela funcionava muito. Funcionava muito antigamente, né? Tanto é que depois de um tempo essa tática parou de funcionar, né? Desse pancada aqui centralizado. Parou de funcionar na 5-3-2 por um tempo aí. E não só foi e não parou de funcionar só nessa formação não. Como parou também de funcionar na 3-4-3, na 5-2-1-2, na 3-5-2 que eu acabei de falar. E 13-2-1-3 também. Então assim, essa tática, né, desse pancada centralizado por um tempo aí não funcionou por nada. Nem nessas formações que eu acabei de falar. Ainda mais, né, ainda mais que antigamente era um anti-chuveiro que tinha uma taxa de acerto muito grande. Então assim, era certeza que se você fizesse isso ia dar certo, né? Aí hoje em dia, né, se passou o que? Uns 2 anos, né? Porque esse time é de 2023. Eu gravei ele na época. E por incrível que pareça, essa tática voltou a funcionar. Voltou a funcionar essa tática aí, né? De tirar, né, os zagueiros, né? Essa tática voltou a funcionar. Hoje em dia, 2025, né? Só que assim, voltou a funcionar com menos eficiência, né? Porque eu joguei aqui alguns jogos. Até que funcionou. Eu fiz até uma sequência de 9, né? Só que assim, alguns jogos demorou pra acabar, né? Em alguns jogos foi rápido e outros foi um pouco assim demorado pra acabar, né? Tanto que em algum dos jogos, né, eu só fiz tirar aqui, ó. Só fiz tirar esse pancada aí, né, pro saqueador evidente cortar, né, os contra-ataques. Só que, né, pro meu azar não veio nenhum cara com 3 com 2 com 2 pancadas, né, pra servir de referencial, né, pra mostrar mesmo. Então tive azar de não vir, né. Então assim, essa tática voltou a funcionar, por incrível que pareça, né. Tanto é que eu uso, né. Tanto é que eu uso assim, às vezes na 5-2-1-2, né, na 3-5-2 e 5-3-2. Então assim, essa tática aí, né, vai entrar aqui também no vídeo, né. Funcionava muito antigamente. Aí por um bom tempo não funcionou por nada. E agora voltou a funcionar,
né? Por isso que eu coloquei aqui também na lista essa tática aí, essa zaga. Beleza, pessoal, e lá vamos nós aqui na 3-2 de novo, né? Cara, esse time aí de 2020 também, 2020, esse time aí, né? E que realmente mesmo tem esses três comandantes aí, né? Tem esses três comandantes ali, né, entre os volantes e a zaga também, né? E esse time também o Rony já usou uma vez, né? Lá naquela época lá, ele também já mostrou esse time aí em um vídeo, justamente com pancada e guarda ali, né? No ataque, e aqui também era um pancado, né? Então coloquei o meu malandro ali. E protetor e guarda ali, né? Nas laterais, né? Então assim, né? Esse time aí, né? Dá pra ver, né? Que é de marcação, né? De muita posse de bola, né? Só que assim, você jogando assim, desse jeito, é muito arriscado hoje em dia, né? Ainda mais que... Acho que, não sei se... acho que poucos ainda jogam assim. Eu nem sei se deve jogar, né? Os três comandantes aí na zaga, né? Mas, né, já viu, né? Esse time aí não funciona, né? Cara, eu acho que só funciona pra atacar. Só funciona pra atacar. Agora pra defender com esse time aí, não funciona, né? Tanto que esses comandantes aí só iriam meio que atrapalhar, né? Cara, na verdade esse time nunca funcionou. Então assim, se o cara atacasse pelo... Se o cara atacasse pelo esses lados aí do comandante, o que acontecia? Era o cara fazer gol pelo chão ou pelo alto, né? Porque os volantes vai descer, os dois comandantes ali de volante vai descer, mas não vai cortar chuveiro, né? Não vai cortar muito chuveiro, né? E esse pancada aí, né? Tra Talvez aí atrapalhar assim um pouco, né? O comandante e ele. Porque, né? Acho que vai virar uma lambança isso aí. Quando eles descer pra zaga, porque vai atrapalhar. Né? Então assim, se o cara atacar pelos esses lados do comandante, era gol pelo chão ou pelo alto. Né? Então assim, nunca funcionou esse time aí, em 2020, né? E hoje em dia, né? Hoje em dia nem se fala, né? Porque, né, 3-5-2 assim tem vezes que tá na sua essência, né? Você começa a partida, né? Você faz o gol, você leva empate e faz o segundo gol. 3-5-2 na sua própria essência. Agora dessa vez vamos aqui pra 4-3-3, né? 4-3-3 também é outra, né? Tem um monte de zaga, né, que é meio assim esquecida, né? Um monte de zaga assim antiga, né? 4-3-3 aí com esse time. Cara, acho que caso alguém lembre, né? Caso alguém lembre o tempo, né, que o canal lá do Juan, né? Juan Red, é isso? Juan Red Score, né? Ele, pra quem não sabe, ele tinha um canal, né? Que justamente ele jogou muito com esse time aí, com essa zaga, né? Em 2021, essa zaga é de 2021 junto com o time, né? E lá no canal dele tá cheio de vídeo, né? De jogando nos eventos lá, né? Quando ele ganhava em 2021. Então assim, acho que até hoje ele joga assim, né? Porque eu tinha falado com ele, né? Dias atrás ele disse que acho que desanimou. Acho que ele não tá jogando mais não. Então assim, ele jogou muito assim, né? Por um certo período aí, eu não sei. Então essa zaga aí, né? Que tem o protetor, viajante, né? Demolidor e explorador, né? E esse meio campo aí, né? Tem um outro protetor também. Malandro, pancada, protetor, né? Cara, eu acho que eu já fiz um vídeo assim, viu? Só que aqui no lugar eu usei o herói, eu acho. Eu já acho que eu já fiz um vídeo assim, né? Se procurar aí, acho que pode achar. Então, assim, esse time é de 2021, né? E o raio, caçador e criador ali centralizado. É justamente o criador centralizado ali, né? Que é a magia do time. Dá muito certo aqui. Tanto é que eu fiz muitos gols assim, né? De voleio, bike com ele aqui.
Só que assim, essa zaga assim, velho, ela, né? Se fosse usada assim hoje em dia, né? Hoje em dia não daria muito certo essa zaga aí, né? Porque acho que nunca funcionou bem essa zaga. Essa zaga nunca funcionou bem, né? Porque tá esse viajante explorador, né? Tá mais pra cortar assim ataque rápido, né? E demolidor e protetor, né, para cortar o chuveiro. Agora se o protetor não ganha nem muito chuveiro, que dirá vai cortar no chão, né? Ele às vezes até que corta, né? O demolidor também é outro. Então assim, essas HI nunca funcionou muito bem, né? Mas se for ver aí o Juan, se ele estivesse, né, jogando né, nos dias atuais, acho que ele até hoje joga assim, né? Se ele estivesse jogando, pelo visto que ele falou lá, né? Então assim, acho que esse time aí hoje em dia na infinita, né, na minha opinião assim, vai oscilar um pouco, né? Porque eu não sei como, eu não, já tem muito tempo que eu não jogo com esse time aí, eu não sei como é que tá comportamento desse time, né, na jogabilidade, né? Então assim, acho que pra mim acho que vai sofrer um pouco você jogar assim, né? Porque eu acho porque pela ideia assim, acho que se o cara ficar com a bola contra esse time aqui, esse time aí já era, né? Já era pra você. Mais um aqui da 4-3-3, né, que provavelmente não funciona mais. É esse time aí, né, com dois comandantes ali na zaga e dois pancadas do meio, né? Para quem não sabe aí, acredite ou não, essa zaga aí foi usada assim em um período aí, né? Não foi por muitas pessoas que jogaram, né? Mas eu vi essa zaga lá no YouTube. Então, assim, é de 2020 também. É o meio campo de dois guardas, né? E o malandro. Só que aqui costumava usar o dinâmico aqui no meio. E esse ataque, né? E dois intrusos explorador, né? Que provavelmente dava certo. Então, assim, né? Dá pra perceber assim que nessa zaga aí, né? Que justamente foi para cortar o que? O chuveiro, né? Só que assim, a mesma coisa que eu falei lá, da zaga passada agora. Talvez o comandante atrapalhe um pouco se espancar daí, né? Tanto é que se tirar o que? Se tirar esse comandante aí e colocar uns dois, né, velocistas, né, nas laterais, até que funciona. Na época, né? Porque hoje em dia não funciona mais. Agora esses dois comandantes aí, né, atrapalha um pouco talvez, esses dois pancadas. Até porque, né, essa zaga assim é meio loucura, né? É meio loucura você jogar assim, porque a AI tá pedindo para você perder 80% dos jogos. Tá pedindo para você perder 80% dos jogos, porque aí pra mim já é loucura, né? E justamente, né, jogaram com essas HI em 2020. Acho que foi no canal do Rony, eu acho. Acho que foi lá que eu vi uma zaga dessa. Então assim, né, se fosse hoje em dia, né, você ia sofrer muito e não ia dar muito certo. Porque, né, se viesse cara com jogadores rápidos, né, aí já era. Né, ainda mais que, né, jogadores de mais de resposta, né, ia passar pra essa zaga aí. Né, e dá até porque os jogadores rápidos, eles aprenderam a cortar pelos lados, né. Então vai ficar tomando muito bola aqui nas costas. Porque eles aprenderam a cortar pelos lados, os velocistas. Então assim, praticamente não tem mais eficiências HI. Né? Até que corte chuveiro, né? Mas não vai cortar muito. Né? Nem sempre vai cortar o chuveiro. Então é isso aí, pessoal. Bora lá, continuando aqui com o vídeo. Mais uma, né? Mais uma de 2020. Essas HI dessa vez diferente agora, né? Que tinha esse explorador, né? Explorador, protetor, pancada e malandro. E no meio ali, né? No meio ali dá pra ver, né, que esse meio campo é divisão de jogo ali, né? Criador e pancada. E o arquiteto. E ligeiro, infiltrado e intruso no ataque, né? Tanto é que eu já fiz um vídeo assim. Já tem muito tempo já.
Na verdade, eu gosto bastante de jogar com esse time aí. Né? E acho que no vídeo deu até certo. Eu tava na infinito. Agora sim, na zaga eu não lembro como se comportou no vídeo, né? Talvez eu tenha tomado assim alguns gols lá. Mas aqui no caso, né, de dar certo, pode até dar certo essa zaga aí. Agora perdeu a eficiência. Tô achando muito. Porque o protetor ele não vai cortar muito pelo alto, né? E nem pelo chão também, né? Esse protetor. O pancada até que corta, né? Mas é aquela coisa, né? Nem sempre vai cortar. E, e já que essa formação, né, tem. Já que a 4-3-3 tem umas limitações, né? De deixar assim alguns espaços ali, né, entre o meu campo, né? A defesa também, né? Talvez sofre um pouco contra a 3-2, né? E também o explorador tem visto que, né, ele foi assim. A galera fala muito dele, né, explorador. Tem vezes que assim entrega, né? Passar raiva ali com ele, né? Mas justamente, né, colocou o explorador ali na lateral. Porque, né? Porque o lateral ele era mais próximo ele era mais próximo da lateral, né? Essa posição aí, explorador. A mesma coisa de você usar o invasor ali. Então assim, essa zaga aí pode até dar certo, agora com menos eficiência. Porque se passou uns 5 anos, né? Esse time é de 2020. Então assim, ainda dá pra jogar. Agora sim, com menos efetivo, né? Menos eficiência. 5-2-1-2 agora. 5-2-1-2 aqui dessa vez, né? Esse time aí também tem né, uma zaga antiga dela também. Aliás, não só tem essa, mas como tem outras várias também, né? Então a zaga era essa aí, né? Atirador, pancada, viajante, o arrombador ali, protetor. Realmente, né, colocaram esse arrombador aqui, né? 2020 também. Dois pancadas ali, né, de volante. Aqui era o caçador, então coloquei o malandro aqui e demolidor invasor no ataque, né? Então, né, dá pra ver aí que, né, que é justamente o time pra cortar, né, o chuveiro, né? Só que assim, né? Hoje em dia, praticamente, né? Hoje em dia esse time aí fica meio assim aleatório, né, hoje em dia. É aleatório porque, né, tirando esse arrombador aí da zaga, né? E colocando o que? Um guarda ou explorador aqui no lugar desse arrombador. Funcionava. Funcionava. Só que assim, já teve muito tempo que esse lateral da 5-2-1-2 foi muito recuado, né? Então assim, de qualquer jeito, essa zaga aí não funciona mais. Mesmo se você colocar um guarda explorador no lugar desse arrombador, de qualquer jeito não funciona mais essa zaga aí. Porque o volante ele não desce mais como era antes. O volante ele não desce mais como era antes. É a mesma coisa lá na 4-2-3-1 lá. É a mesma coisa lá que acontece. Então assim, esse time aí também a zaga não funciona mais. Mesmo se você fazendo adaptação, né? Umas certas adaptações aí, não ia adiantar muita coisa. Aí agora 4-2-3-1. 4-2-3-1 agora, como eu tinha falado lá na 5-2-1-2. 4-2-3-1 também tem uma zaga aí que não funciona mais. Tem essa zaga aí, né, de explorador, guerreiro, pancada e viajante, né? Justamente também para cortar o chuveiro, né? Tem esse pancada aí de volante e outro aí na zaga, né, para justamente cortar desse lado. E o pancada aqui desse lado, né, também. Corta do lado esquerdo e direito, né? Então assim, esse time aí, né, com esse comandante no ataque, que eu não sei porque né, não usava ele aí no ataque, né, deve ser para algum motivo aí. Então, por isso que tenho que montar o time certo, né, com esse comandante aí mesmo no ataque. Então, assim, antes dava certo. Antes dava certo essa zaga aí. Acho que até 2022.
Essa zaga aí funcionou por uns 2 anos. Ah, então, assim, de 2020 a 2022, uns 2 anos, essa zaga funcionou. Até 2022, essa zaga aí. Então, assim, até esse ano funcionava. Porque, né, o volante, ele desce quando você tira o zagueiro, né? Por exemplo, tirar o Guerreiro, né, e o Pancada desce, né? O volante, ele descia quando você tirava o zagueiro. Só que hoje em dia isso não acontece mais. Hoje em dia, né? Hoje em dia que já que a 4-2-3-1 tem uma limitação grave de não conseguir se defender bem contra a 3-5-2 full chuveiro. Acabou que essa zaga não funciona mais. Porque, né, hoje em dia ele, né? Hoje em dia o volante ele se comporta de um jeito que ele faz uma lambança com o lateral. Então já viu, né? Então já viu, não dá certo isso aí. Hoje em dia ele tá fazendo isso aí. Hoje em dia ele faz uma lambança com o lateral. Então não dá certo isso aí. Essa zaga não funciona mais. Dá 4-2-3-1.